Agora vamos falar do Silas Malafaia, né? Que tá na boca do povo. Tá na boca do povo. Deus me livre, Silas Malafaia na boca de alguém, cara. Tá na boca do povo. Governo Lula notifica a igreja de Malafaia após não depositar FGTS de 423 funcionários. Nossa, que espanto, né? Será o Silas Malafaia? Ô, Bezi, a gente é jornalista, dá pra fazer uma correção nesse título aí, não é? Não dá, não? Porque quem notifica é o Ministério do Trabalho, que é um órgão público que vai notificar as empresas que não pagam FGTS. Não é como se o Lula tivesse tomado essa decisão por uma motivação pessoal para afetar o Silas Malafaia. Então, enquanto jornalistas, nós já lemos, apesar de não parecer, nós já lemos os manuais de redação, Folha, Estadão, o Globo, Abril, a gente teve que ler, né? Teve que conhecer os manuais de redação. Do R7 não, porque na Record não tem manual de redação. Não tem, faz o que você quiser. Mas a gente já leu. E a gente sabe que tá um pouquinho errado, né, a abordagem desse título, mas tudo bem. Não vamos nos ater a detalhes. Aconteceu o seguinte, Helder, o Ministério do Trabalho e Emprego notificou e multou a igreja do pastor Silas Malafaia após identificar que a Assembleia de Deus Vitória em Cristo deixou de depositar mensalmente o fundo de garantia do tempo de serviço a 423 funcionários. O autor da infração foi aplicado em abril, o auto da infração foi aplicado em abril deste ano sobre a igreja que fica na cidade do Rio de Janeiro. A coluna teve acesso às notificações. No mesmo dia, o Ministério do Trabalho também identificou outras irregularidades trabalhistas cometidas pela igreja do pastor evangélico. Entre elas, o fato de 91 trabalhadores não terem recebido em depósito o pagamento de multa de 40% do FGTS no caso de demissões sem justa causa. Essa situação ocorre quando o empregador, no caso da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é o responsável pela rescisão do contrato de trabalho. Ainda nos casos de rescisão do contrato de trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego também identificou que a Assembleia de Deus Vitória em Cristo deixou de depositar na conta vinculada de 88 trabalhadores os valores do FGTS relativo aos meses de rescisão e ao mês imediatamente anterior, que ainda não foram recolhidos. Malafaia pagou as multas administrativas, os 3 autos de infração foram arquivados. Só porque atrasei um mês! Eles vieram atrás de mim um mês! Querendo dar uma multa! Coisa e tal! Ai, meu Deus do céu, me ajuda! Declarou o pastor em conversa com a coluna. Nós parcelamos, conforme a lei permite, com alguns atrasos, o FGTS. Está tudo parcelado, completou. Por fim, o líder religioso declarou que está questionando na justiça outra situação. Ele alega que houve um erro de cobrança. Teve uma multa de 63 mil, que era legítima e nós pagamos. Teve uma notificação de débito de 1.576.000, que entendemos não ser legítima e está sendo rebatida pelo escritório de advocacia, escreveu. As obrigações fiscais do empreendimento ligado a Malafaia ganharam repercussão na mídia nos últimos dias. A coluna revelou, por exemplo, que o pastor acumula dívidas ativas com a União que somam mais de 17 milhões. Os dados são da PGE, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Na prática, isso significa que esses valores que estão sendo cobrados pelo governo não estão sendo pagos pelo pastor. A coluna apurou que, por outro lado, existem 4 milhões de dívida da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, negociada com o governo, que está sendo paga de forma parcelada. É um vigarista, né? É um salafrário, porque esse cara é bilionário. É bilionário. Vai fazer que nem a Editora Abril também, que ficou devendo todos os funcionários, que ele alegou falência para não pagar um monte de trabalhador que estava fudido. Eu conheço alguns que ficaram sem receber nada da Editora Abril por anos, tá? Tendo que conta, tem filho, tem conta para pagar. Agora, tem um lado, o Silas Malafaia consegue ser mais baixo que o Edir Macedo, porque a Record paga em dia tudo. Sim. Lá não, você nunca teve problema. Pelo menos os funcionários, né? Pelo menos os funcionários. Isso, nem o Silas Malafaia nem isso faz, que mostra que ele é um verme ainda maior. Sujeito bilionário, que fica devendo funcionário FGTS, imposto. Cara, é escandaloso isso. Sabe, vindo de um cara assim, que se fala que os caderninhos, que se passa de humilde também, né? Claro. Os caderninhos e não sei os o quê. Cadernos bíblicos. É. Mas é uma desfaçatez, né? É uma coisa horrorosa. É um pilantra, sabe? Pilantra de marca maior. E agora tá aí, 7 de setembro, infelizmente vai cair num domingo. Que a gente vai ter que aguentar a voz desse crápula mais uma vez ali no carro de som, que ele já deve ter contratado
para fazer. Só que o Bolsonaro, infelizmente, né, para eles não vai poder ir, porque está preso, né? Sim, sim. Mas a gente vai ter Tarcísio, vai ter Ricardo Nunes, vai ter Zema, vai ter Caiado, esses governadores que não trabalham, quando trabalham estão sempre ali, né, junto de facções, junto de coisas erradas, aumentando o próprio salário. Os caras não trabalham para a população, trabalham para eles, trabalham para privatizar tudo. Ah, cara, é complicado, né? A gente vê, assim, e esses caras continuam livre, leve e soltos. Agora o Malafaia está sendo investigado. Demorou, né? Até porque o Xandão não queria dar o gostinho dele, falar, o Xandão agora está me perseguindo. Ele esperou bastante tempo até para que isso acontecesse. O que é o pastor Silas Malafaia, né? O que é? Político? É pastor mesmo? Não dá para saber. Na verdade, toda vez que ele abre a boca para reclamar de uma decisão acertada da justiça, ele soa apenas como um charlatão vagabundo que enriquece às custas da fé das pessoas pobres que frequentam a sua igreja. É isso que ele me parece, um charlatão vagabundo que enriquece às custas das pessoas pobres que frequentam a igreja dele. É isso, mano. Nada diferente dos influencers que existem aí, que também se exploram os pobres para jogo do tigrinho, igreja, banco, não sei o quê, né? A mesma escola. Mesmíssima escola do Silas Malafaia. Aí agora a gente entrou numa fase, Beze, aqui no país, que as instituições cobrarem para que os empresários, os políticos, os pastores façam o mínimo que se espera deles, virou perseguição política. Desde quando é perseguição política você cobrar um patrão para depositar o FGTS? Para cumprir com a responsabilidade dele. Não é um patrão qualquer, não é um dono de quitanda. É um dono de um império religioso, bilionário, que acumula fortuna, como já foi mostrado em várias entrevistas, documentários, como do ICL e tudo mais, sobre a vida do Silas Malafaia. Riquíssimo. E fica deixando as pessoas que dependem do salário, dependem daquele depósito do FGTS, descobertas, como se ele não tivesse dinheiro. E eu ainda, cara, acho que é melhor, né, ouvir, ver, do que ser cego, do que ser surdo. Mas a gente viveu para ver o seguinte, Beze. Pessoas que são assalariadas, e da mesma forma como essas pessoas que estão sendo prejudicadas pelo Malafaia, defendendo o cara e dizendo que está sendo alvo de perseguição e indo contra os trabalhadores que estão sendo prejudicados. É mole um negócio desse? Agora imagina só se acontece com essas pessoas que estão fazendo essa defesa do Malafaia por simples proselitismo político. Imagina se acontece com essas pessoas. Elas não acham que teriam direito de reclamar na justiça? Elas não acham que os patrões seriam obrigados a resolver a situação que está irregular? Claro que sim. Ninguém gosta de ser prejudicado. Ninguém gosta de ver o outro levando vantagem em cima de algo que é teu de direito. Mas se for para defender aliadinho do mito, aí a galera passa por cima das convicções que tem também, né? Engraçado de ver essa situação aí. Então, os pontos são esses, e o ponto principal não é o governo Lula. Não é como se o governo Lula estivesse vingando do Malafaia. Não. Não tá. Não tá. É uma cobrança de um órgão governamental que está indo lá e emitindo uma multa para que o patrão resolva a situação com seus empregados. Por que se noticia isso, às vezes, como se fosse uma vingança, uma perseguição, um embate político? Não é nada disso. Muito longe disso, na verdade. Né? Mas são os tempos que a gente vive, Beze. E tem vídeo do Malafaia também aqui, eu não sei se ele é fofoqueiro, se ele é pastor, se ele não é nada, né? Mas talvez seja fofoqueiro, seja o melhor do Malafaia, né? Que quer vídeos, quer que o Bolsonaro grave vídeos agora, né? Vídeo de Guê. Vamos ver aí o que o Malafaia propôs aí para o Bolsonaro gravar. O senhor disse em um outro podcast que se te prenderem, o senhor teria um vídeo preparado para ser solto. Não, o que eu falei que deturparam? Malafaia tem alguma coisa secreta de Alexandre de Moraes que, se ele for preso, vai ser solto, vai soltar o vídeo. Não, o que eu falei foi o seguinte: eu tenho um vídeo guardado, porque se me prenderem, depois que te prendem, como é que você fala? Cadê Bolsonaro?
Sabe quantas vezes eu falei para Bolsonaro? Grave um vídeo e deixe na mão da tua família. Porque se fizerem covardia com você, como é que você vai falar? Tá aí a prova. Aí eu falei isso para Bolsonaro, não foi nem doer, não. Então, eu tenho um vídeo guardado. Vai me prender? Como é que eu vou me defender preso? Não tem nada de alguma coisa secreta contra Alexandre de Moraes, que se eu tivesse alguma coisa secreta contra ele, eu já tinha aberto a boca. O senhor disse em outro... Gravou seu vídeo já, Helder Maldonado? Já gravei, deixei aqui, já passei no WhatsApp de cada um dos meus filhos, da Ana, todo mundo já tem esse vídeo. Eu quero dividir com você uma descoberta que pode fazer a diferença na sua vida financeira. Uma forma de trabalhar no Brasil e ganhar em dólar. E transformar completamente o jeito como você vê suas possibilidades. Este print aqui do lado é do Marcos Viana, que resolveu testar. Nas primeiras 2 semanas, após aprender e aplicar o método ensinado na escola, o Marcos conseguiu fazer 679 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 3.700 reais em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter ouvido muito essas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Agora, você vai fazer igual ao Marcos logo de cara? Talvez sim, talvez não. Pode ser menos no início, mas seguindo o método completo, você pode chegar num resultado parecido. Só que para entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas um trabalho que te dá liberdade. Você trabalha de onde quiser, com celular ou computador. Então, se você acredita que essa pode ser uma boa oportunidade, clica no link da descrição desse vídeo, assiste às 3 aulas do Clayson e só depois decide. Não custa nada e já abre sua mente para uma renda extra real.